Em A Fazenda 17, a gente sabe, alianças são feitas e quebradas num piscar de olhos. Mas olha, poucas implosões foram tão espetaculares quanto a de Dudu e Duda. Vamos mergulhar a fundo para desvendar o que realmente aconteceu e como um grupo que parecia super sólido simplesmente desmoronou em questão de horas. E tudo começou com essa frase aqui. Uma acusação que ecoou pela casa como um trovão, sabe? Não foi um desentendimento qualquer, não. Foi uma declaração de guerra. Foi a faísca que acendeu o pavio de uma das alianças mais importantes do jogo. Para a gente entender direitinho a dimensão dessa briga, vamos seguir o passo a passo da discórdia. Primeiro a quebra de confiança, depois a fofoca que foi o estopim, o confronto que foi uma explosão, as consequências para o jogo e, claro, o futuro incerto desse grupo. Então, no centro de tudo isso, tinha um grupo que parecia inabalável, uma aliança estratégica que tinha tudo para dominar o jogo. Eles tinham um plano, tinham os votos, mas como a gente bem sabe em A Fazenda, a estrutura mais forte pode ruir por dentro. A palavra traição foi a arma que o Dudu escolheu. Ele acusou a Duda de agir pelas costas do grupo, de ser praticamente uma agente dupla ali. Mas a grande questão que fica é o que realmente estava por trás de uma acusação tão grave. Era só estratégia ou tinha algo mais pessoal envolvido? E como acontece nas melhores ou piores tretas de reality, tudo explodiu por causa de uma fofoca. Uma história que começou pequena, mas que se espalhou como fogo pela sede e virou gatilho para o caos completo. A fofoca que o Dudu começou a espalhar mirava bem no relacionamento da Duda com outro participante, o Will. Ele pegou um momento que parecia totalmente inocente e transformou na munição pesada para o conflito que estava para começar. E aqui a gente vê duas versões da mesma história que não poderiam ser mais diferentes. Para o Dudu, foi um ato íntimo, algo que quebrava as regras e a lealdade do grupo. Já para a Duda, não passava de uma noite de sono, uma situação prática, totalmente inocente e, segundo ela, sem maldade nenhuma. A Duda insistia na sua inocência. Repetia sem parar que não tinha maldade nenhuma no que ela fez. Só que o Dudu não estava nem um pouco disposto a ceder. Pelo contrário, parecia que cada vez que ela negava, mais alimentava a desconfiança e a raiva dele. Bom, com essas duas versões da história batendo de frente e os ânimos pegando fogo, o confronto direto era só uma questão de tempo. E quando aconteceu, foi ainda mais explosivo e tenso do que qualquer um podia imaginar. A escalada foi muito rápida e brutal. O que começou como uma insinuação nos cantos da casa virou uma cobrança direta e, de repente, explodiu num confronto cara a cara, cheio de gritos, acusações e uma agressividade que simplesmente parou a casa. A fúria do Dudu explodiu nessa frase super agressiva. Com isso, ele não só julgou a atitude da Duda, como acusou ela de estar mais interessada em criar um romance para as câmeras do que focar na estratégia que levaria o grupo para a vitória. E aí, o confronto passou da barreira do verbal e ficou quase físico. O Dudu, num ato claro de intimidação, apontou o dedo bem na cara da Duda enquanto gritava. A cena foi tão forte que transformou a discussão num momento de pura tensão que deixou os outros peões visivelmente desconfortáveis. Mas essa briga toda não era só um problema pessoal entre eles. As consequências se espalharam pelo grupo inteiro, minando a confiança e criando um verdadeiro caos na estratégia, bem na véspera de uma votação super importante. Essa briga importa, porque em A Fazenda, a confiança é a moeda mais valiosa do jogo. É tudo. E quando essa confiança quebra de um jeito tão espetacular, a estratégia inteira de um grupo pode desmoronar junto, colocando todo mundo em risco. E de repente, a Duda virou o elo fraco, sabe? O ponto de vulnerabilidade da aliança. Ela passou a ser vista como uma jogadora em quem não se podia mais confiar, um risco iminente para a sobrevivência de todos os seus antigos aliados no jogo. A desconfiança se espalhou que nem rastro de pólvora. A declaração da Saori, que era a outra peça-chave do grupo, foi a prova final de que a aliança estava rachada de vez. O problema não era mais Dudu contra Duda. Era como as ações dela poderiam arrastar todo mundo para o buraco junto. Com a aliança em ruínas e a desconfiança no ar, o futuro do grupo estava por um fio. E uma votação crítica se aproximava, um momento de tudo ou nada que poderia selar o destino de vários jogadores de uma vez só. E o mais irônico de tudo é que a votação chegou num impasse total, um empate técnico. E o destino do grupo, aquele mesmo grupo que a tinha rejeitado e acusado, agora estava literalmente nas mãos de uma única pessoa,
a Duda. O voto dela tinha o poder de salvar ou destruir tudo. Mesmo com todo esse poder da Duda na votação, o Dudu bateu o martelo. Deixou a posição final dele bem clara, ele não ia oferecer salvação nenhuma para ela no Resta 1, mostrando que, para ele, a aliança estava morta e enterrada, sem chance de volta. No fim das contas, essa treta toda entre o Dudu e a Duda nos mostra uma verdade bem brutal sobre o jogo, né? Num confronto onde as armas são acusações de traição, talvez não existam vencedores. Quando a confiança vai embora, será que, no fundo, não acabam todos perdendo?